A paz do Redentor. Sou o missionário redentorista Padre Paulo Júnior. Estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência vocacional em ter respondido ao chamado de Deus para exercer o ministério sacerdotal na Congregação do Santíssimo Redentor, fundada por Santo Afonso Maria de Ligório. Quando eu olho para trás, eu consigo perceber agora, depois de um certo tempo já, os sinais que Deus foi deixando na minha vida. São sinais bem sutis e com isso as motivações também que eu tive, né? São, a priori, meio que superficiais, mas foi a partir dessas motivações iniciais que ao longo do tempo eu fui amadurecendo e hoje eu consigo ver quão grande é a missão que a mim foi confiada. Desde pequeno, então, eu já era uma pessoa que participava ativamente da celebração eucarística. Eu ajudava nas celebrações, sendo coroinha, e tinha uma relação muito bacana com os padres da minha cidade, lá no interior de Minas, Entre Rios de Minas, na paróquia Nossa Senhora das Brotas. Tive muitos testemunhos bons destes padres que por lá passaram. E eles sempre me motivavam, incentivavam cada vez mais a poder estar atuando, fazendo parte ali da celebração eucarística. Eu me recordo que nós tínhamos, e inclusive acredito que ainda tem, no mês de junho, uma homenagem que prestávamos ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós meninos nos vestíamos para coroar o Sagrado Coração de Jesus. E me lembro que com o passar do tempo, além da coroação, o padre que era na época pároco lá, Padre Geraldo Barbosa e Padre Paulinho Barbosa, irmãos, os dois são irmãos, eles levaram para lá uma ideia de pregar sermão, né? Então, cada um recebia uma folha A4 com um texto e deveria decorar esse texto e depois pregar esse sermão decorado, fazendo gestos e tudo mais. Bom, essas coisas foram me chamando a atenção, né? Eu gostava de fazer isso, eu olhava para eles e via neles a alegria de ser padre. No primeiro momento, as motivações eram mais periféricas, por assim dizer, né? O padre vestia uma roupa bonita, era bem recebido por todos, querido por todos, né? Acolhido, benquisto por todos, e isso era legal, eu achava interessante. Com o passar do tempo, eu fui ficando adolescente, né? E aos 13 anos, eu me lembro que a idade por alto seria essa mesmo, que marcou, eu decidi deixar, né, de servir ao altar como coroinha, não participava mais dessa forma e me afastei, né, até mesmo por vergonha, que eu era o maior de todos na turma, então só daria para crianças, né. E daí, a minha adolescência, até a minha juventude, eu fui deixando um pouco de lado essa participação mais ativa, né, na celebração eucarística e na comunidade como tal. Só que na minha juventude, aí por volta dos 18, 19 anos, eu compreendi que eu deveria dar a resposta, né? Decidi o que fazer da minha vida. E aí então foi onde voltou aquele entusiasmo, aquela vontade de querer ser padre, que eu já dizia desde pequeno, quero ser padre quando crescer. Até mesmo as minhas brincadeiras com os meus primos eram sempre de celebrar missa. E então eu decidi ingressar no seminário e fazer essa experiência. E aí foi onde eu fui descobrindo, e é interessante perceber isso, que eu fui conhecendo cada vez mais a minha pessoa, né? Me conhecendo cada vez mais, sabendo os meus dons, os meus talentos, e ao mesmo tempo fui tendo a oportunidade de ver como que eu poderia colocá-los a serviço por meio desse ministério.
Desde então, eu venho progredindo cada vez mais nesse caminho, e por ser religioso, a gente tem um período diferenciado do diocesano, né? Então nós temos aí os votos, para 3 votos, né, para serem celebrados, e para isso há uma preparação antecipada, né? São 3 anos, 3 retiros, temos o noviciado, esse período mais intenso de espiritualidade, de voltar aos estudos sobre a congregação, sobre a espiritualidade alfonsiana. E foi justamente aí que eu fui entendendo e compreendendo a grandeza da minha vocação, do meu chamado, né? E fui compreendendo que ser padre era muito mais do que vestir roupa bonita, andar de carro, ser querido pelas pessoas, ser convidado para isso, para aquilo. Eu fui compreendendo também, fui percebendo que os trabalhos, né, fui percebendo também que o padre nem sempre é bem quisto por todos, e há dificuldades, até porque somos seres humanos e as relações que estabelecemos nem sempre são perfeitas, né? E aí eu fui tendo a coragem de perceber que ser padre é muito mais, né? Exige mais, exige renúncia, exige desapego da família, né? Enquanto missionário, aquele que sai e vai anunciar onde for preciso a palavra, animar as comunidades, e tudo isso foi cada vez mais aumentando o meu desejo, a minha vontade. Também tinha um detalhe que eu gostaria de estudar mais sobre a Bíblia, entender mais, e aí eu tive a oportunidade, né? Ao estudar teologia, depois de ter feito uma boa filosofia, eu pude aprofundar cada vez mais, né, no estudo da Bíblia. Isso foi me ajudando cada vez mais a perceber o sentido real dessa vocação, desse chamado. E aí eu fui entender uma coisa que é interessante. No meu retiro, o último retiro que eu fiz antes de professar os votos perpétuos, eu fui compreender que eu estava para professar os votos e para, consequentemente, depois receber o sacramento da ordem, não para realizar a minha pessoa, não para me realizar enquanto ser humano, mas ultrapassa isso. Eu compreendi, com a ajuda da orientação de um padre que nos orientou no retiro, que professar os votos e receber o sacramento da ordem, antes de tudo, é para realizar uma missão. É em função de uma missão. Esse dom que nos é concedido pela Igreja, ao respondermos o chamado de Deus, é sobretudo para nos colocarmos a serviço, para estarmos disponíveis e realizar a vontade de Deus, o projeto de Jesus Cristo de instaurar o reino dos céus. Então eu fui percebendo, essa foi uma chave de leitura assim, crucial para mim, né, na minha vocação, porque levou um tempo para eu poder me deparar com essa definição de que não estava me realizando, não estava recebendo a ordem, melhor dizendo, o sacramento da ordem e professando os votos, não para me realizar, mas para realizar uma missão. Fez toda a diferença, e é isso que tem me alimentado durante aí já os meus 6 anos de vida sacerdotal e os meus 10 anos de vida religiosa. Agradeço imensamente a Deus pelo dom que Ele me concedeu, e hoje eu me sinto feliz, eu me sinto que estou realizando sim a missão, ainda que com as minhas incapacidades, os meus defeitos, mas eu tenho conseguido, de algum modo, realizar aquilo que Deus tem me confiado, a vocação que Deus me confiou.
Então é um pouquinho isso. Agradeço imensamente. Peço a você que está assistindo esse vídeo que sempre lembre de rezar pelo menos uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Mãe, pela minha vocação e pela vocação de todos os vocacionados, de todos os religiosos e religiosas, todos os padres e bispos, para que assim possam continuar realizando a vontade de Deus. Um fraterno abraço, Deus abençoe a todos.